Graça e paz, irmãos, boa noite. Nesta quarta-feira, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade. Glorifico a Deus por cada irmão que está acompanhando os cultos. Nós temos procurado trabalhar, mesmo que à distância, mas trabalhar nas mensagens, de tal maneira que nós possamos crescer juntos na palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos ter, pela misericórdia do Senhor, a nossa mensagem em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Então, Lucas capítulo 1, versos do 26 ao 35, a palavra de Deus diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oremos. Senhor, Santíssimo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, que nós temos de meditar na Tua Palavra. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha iluminar os nossos corações para compreendermos, crescermos e praticarmos a Tua vontade, Senhor Deus, expressa nas Santas Escrituras. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, portanto, que se faça cumprir em nós, ó Pai, a Tua palavra que diz de que ela, a Tua palavra, não volta para Ti vazia, mas que cumpre em nós o propósito para o qual o Senhor enviou. Que assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, os nossos corações sejam cada vez mais colocados, ó Senhor Deus, como mais próximos do Teu Filho Jesus Cristo, que nós estejamos a crescer cada vez mais, Senhor Deus, na graça e no conhecimento de Jesus, que possamos levar a nossa mente cativa a Jesus Cristo e que assim, mais parecidos com o Teu primogênito, com o Teu unigênito, Filho, nós possamos glorificar a Ti cada vez mais aqui na terra. Nós te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós glorificamos a Deus por esta passagem e temos muitas coisas a aprender com elas. Ela é uma continuação da última mensagem que nós tivemos e, como uma continuação, ela traz como contexto o início, do Evangelho segundo Lucas. Então ele começa a dizer qual era o propósito dele, como foi que ele começou a escrever o livro. Ele inclusive diz que ele começa a coletar informações, ele não é um discípulo ali da primeira geração, ele já faz parte da segunda geração, ele ali andava com Paulo, mas assim, ele não é um daqueles que viu Jesus, ele já é fruto da pregação dos primeiros discípulos. Então, ele mesmo diz que ele procura saber dos que estiveram com Cristo, com os que presenciaram as pregações, os milagres, os que andaram com Jesus, para que ele pudesse escrever de tal maneira que seu relato fosse fidedigno, para que o seu evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus, de acordo como ele escrevia, não fosse ali deturpado por nenhuma crendice, por nada que viesse a desabonar aquilo que ele estava escrevendo.
Então ele escreve sobre o anúncio do nascimento de João Batista e depois ele passa para o anúncio do nascimento de Jesus, que é onde nós estamos agora. E então quando diz aqui no versículo 26 que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, aqui está se referindo ao 6º mês da gestação de Isabel. Justamente o assunto que vai dos versículos 1 até o 25, no qual nós encontramos aí o mesmo anjo Gabriel, ele vai dar esta notícia de que Isabel ia engravidar. Ele leva essa notícia para o marido dela, Zacarias, mas ele já por estar em idade avançada e sua esposa Isabel também estar em idade avançada, ele acaba duvidando, por isso ele fica mudo. Mas quando o seu turno como sacerdote acaba, ele volta para casa, Isabel concebe e ele volta a falar. E aí, para a glória do Senhor, quando João nasce, então Zacarias volta a falar. Pois bem, amados, no 6º mês da gestação de Isabel. Agora, é interessante que fala aqui que quem dá essa notícia é o anjo Gabriel. Quem é esse anjo Gabriel? É interessante que nesse relato aqui que nós vemos, já é a 2ª vez que ele aparece. Apareceu uma primeira vez, como eu disse agora, mas antes disso ele aparece também a Daniel, o profeta Daniel. Então nós vamos lá para Daniel, capítulo 9. Nós vamos ver novamente aqui um pouco de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 21. Diz assim, aqui Daniel falando, profeta Daniel falando, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. É interessante que Daniel aqui, centenas de anos antes desse episódio que nós estamos vendo agora em Lucas capítulo 1, ele ao descrever o anjo Gabriel, ele não descreve asas, né? Não que ele não estivesse com asas ou que ele não tenha asas, mas assim, ele não descreve. Ele descreve Gabriel com a aparência de um homem, né? Isso é bastante interessante ressaltar. Ele vai visitar na Galiléia, na cidade de Nazaré, uma moça chamada Maria. E nós vamos ver alguns detalhes sobre isso com o passar dos versículos. Então é interessante a gente ver os versículos assim, para que a gente possa entender qual é o que é que tem no pensamento do escritor, o que é que tem no pensamento do autor. O versículo 27 diz assim, há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Outra coisa interessante aqui é que no 6º mês da gestação de Isabel, aí ele vai a uma virgem na cidade de Nazaré, na região da Galiléia. E o que é que nós vemos aqui? Ele vai para uma moça, para uma virgem. Ela já estava desposada. Ela estava desposada, mas ainda assim ela é chamada de virgem, porque era costume naquela época que houvesse uma cerimônia entre as famílias dos noivos, vamos chamar assim, vamos usar a palavra noivos aqui, tá? E a partir daquele momento que havia uma cerimônia, um acerto, um contrato entre as famílias, a família do noivo com a família da noiva, ali aquelas duas pessoas já eram consideradas casadas. Para todos os efeitos, elas eram consideradas casadas. Havia um período de tempo no qual, antes de eles se juntarem na mesma casa, eles ficavam ali separados, eram considerados casados, tanto é que se alguém do casal se envolvesse com a terceira pessoa, era considerado adultério. Então era um casamento mesmo, só que depois desse casamento entre as famílias, até o casamento comunitário, vamos chamar assim, ou seja, quando a comunidade, os amigos eram chamados ali a presenciar, aquela festa ali para a noite de núpcias, havia um período de tempo no qual eles não podiam estar juntos, não era normal que eles estivessem juntos, que eles dormissem na
mesma casa, que eles tivessem algum tipo de intimidade. É neste período aqui em que o anjo Gabriel ele aparece para Maria. Por isso que ela é chamada de desposada, mas ao mesmo tempo também ela é chamada de virgem, em virtude dessa característica aí de como era o casamento naquela época. Então é nesse contexto de como era o casamento naquela época que nós encontramos aqui o versículo 27. E é interessante nós pararmos aqui um pouquinho nesse versículo para nós vermos algumas profecias, né? Mas principalmente uma. Então vamos para Isaías. Capítulo 7. Então, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. É interessante nós vermos esta profecia, primeiro porque era necessário que a gente encontrasse o porquê dessa profecia, o porquê dessa ida de Gabriel para visitar Maria ali na cidade de Nazaré, na Galileia. Nós encontrarmos a profecia por trás disso, do mesmo jeito que para o nascimento, para a vinda de João Batista, nós encontramos lá a promessa, ou uma das promessas sobre João Batista, ali em Isaías 40. Aqui já em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós encontramos uma profecia agora sobre Maria, o fato de ser uma jovem, né? E os judeus, até hoje, aqueles que infelizmente não creem que Jesus seja o Filho de Deus, eles argumentam que a palavra da profecia aqui no hebraico é alma, que significa mulher jovem, ou mais especificamente, mulher em idade de se casar. E não significa necessariamente que ela seja virgem. Isso não traz nenhum problema no que se refere à profecia. Embora a palavra realmente, no hebraico, alma, significa moça em idade de se casar, e lá em Lucas, capítulo 1, nós vemos essa tradução por virgem. A palavra específica mesmo fala de uma virgem chamada Maria. Isso não significa muita coisa, porque era o comum mesmo, tanto na época de Isaías, que viveu aí em torno de 7 séculos antes de Cristo, quanto na época do próprio José e Maria, era que as moças em idade de se casar realmente se casassem virgem. De modo que não existe uma contradição, pelo contrário, um complemento. Na verdade, o que parece ser uma contradição, na verdade é uma complementação de informação, de tal maneira que a profecia fica inclusive ainda mais específica e fica mais, inclusive, digna de crédito, tá certo? Então, uma idade, em idade para se casar, e nós vemos, inclusive, voltando aqui para Lucas, capítulo 1, dizendo o seguinte: a casa, aqui, versículo 27, há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. É interessante dizer que José era da casa de Davi. E é interessante porque o próprio Lucas, ele mais adiante, mais especificamente lá em Lucas capítulo 3, ele vai esclarecer, ele vai deixar bem claro que Jesus era filho de José, como se cuidava, ou seja, como se fosse, como as pessoas achavam que era, mas os cristãos sabem que ele é filho de Deus. Tá? Então, assim,
mostrando que não importa no que se refere ao direito de Jesus sobre o trono de Davi, a gente inclusive vai ver isso mais adiante, não importa, porque o importante era o que José tinha como Jesus, como um seu filho, como se fosse de sua própria carne. E a própria Maria também é da mesma linhagem ali de Davi, que nós vamos ver isso, inclusive, quando estivermos analisando aí os versículos 32 e 33, nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então, até agora, o que é que nós vemos? Gabriel, ele visita Maria, ele explica para ela, ali na cidade de Nazaré, na Galileia, ele chega até ela. Aqui nós encontramos as características tanto de Maria quanto de José. E o versículo 28 diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esse é um dos versículos em que nós encontramos, infelizmente, ao longo dos séculos, um erro de tradução muito grave e que suscitou no meio da cristandade uma terrível interpretação sobre o que realmente está escrito. A expressão aqui no versículo 28 primeiro, o anjo entra aonde ela estava e a cumprimenta da seguinte maneira: salve agraciada. A palavra aqui que é traduzida por agraciada, no grego é karitol, que significa aquele ou aquela que recebe graça. É isso que significa a palavra karitol. Infelizmente, um homem que viveu mais ou menos aí no fim do século IV, início do século V, depois de Cristo, ou seja, ele nasceu antes do cristianismo fazer 500 anos de existência, e ele viveu até o começo dos primeiros 500 anos da era cristã. Ele traduziu a Bíblia do grego, que é a língua original, os livros, até inclusive o próprio livro de Romanos, que Paulo escreve para os cristãos em Roma, ele escreve em grego, ele não escreve em latim. Então este homem chamado Jerônimo, que viveu mais ou menos nesse período que eu falei aí, ele traduz a Bíblia do grego para o latim, inclusive para o latim vulgar, inclusive por isso recebe o nome de Vulgata, ou seja, não vulgar porque usava palavras vulgares no que se refere a palavrões. Era vulgar porque era a maneira na época que se falava, ou seja, o latim do povo. Então, esse homem chamado Jerônimo, ele traduz do grego para o latim, e nessa frase aqui, salve agraciada, ele, ao invés de traduzir para salve agraciada no latim, ele traduz para salve, cheia de graça. E isso acabou suscitando nos seus leitores a ideia de que Maria, ela tinha graça em si mesma, e tinha graça o suficiente, inclusive, não só para ela ser por si mesma santa, como tinha, inclusive, a capacidade de distribuir, de oferecer, de doar graça a qualquer outra pessoa que pedisse para ela. Não necessariamente pedisse para Deus, não necessariamente pedisse para qualquer uma das três pessoas da Trindade, bastasse que pedisse para ela, ela tinha graça suficiente para dar para quem rezasse para ela. Isso é uma tremenda heresia, e isso é uma deturpação grosseira do que realmente está escrito nas palavras aqui, do que realmente Lucas ele tinha a intenção quando escreveu. A palavra caritó significa aquela pessoa que recebe graça, ou seja, é alguém que tem graça em si, mas não porque essa graça nasceu em si mesmo,
mas sim porque alguém deu graça, exerceu graciosidade sobre o outro alguém. De modo que o que a gente vê é que, infelizmente, um erro de tradução que ocorreu no final do século IV, início do século V, provocou uma deturpação doutrinária muito grande, que vem até os dias de hoje, de tal maneira que o catolicismo até o dia de hoje venera, oferece uma verdadeira adoração, uma verdadeira mariolatria, ou seja, uma adoração a Maria que não encontra respaldo nas Escrituras, não encontra respaldo em nenhum versículo bíblico, inclusive nesse. Porque qualquer pessoa que estuda o grego minimamente, não precisa ser um grande estudioso, não precisa ser professor de grego, basta ler algumas linhas sobre como era a conjugação verbal daquela época, vai ver que essa palavra caritó está no passivo, ou seja, é alguém que não exerce nenhum movimento para estar com graça, e sim que recebe graça, que recebe a influência graciosa de uma outra pessoa. E não para por aí. Não para por aí, porque nós encontramos nesse versículo e nos versículos seguintes, mais uma prova disso. Mas é interessante que nós vemos aqui uma coisa que é muito importante. A importância, a severidade, a responsabilidade que recai sobre qualquer pessoa que se presta a traduzir as Escrituras. Por isso, poucos tradutores ao redor do mundo são considerados bons tradutores da Bíblia, das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, para as línguas modernas. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. O que nós vemos em Jerônimo foi a intenção de passar sua própria convicção pessoal para os seus leitores. Então, ao invés de traduzir ao pé da letra o que Lucas escreveu, ele coloca o seu próprio ponto de vista. E isto provocou uma mudança doutrinária, e isso deu uma guinada doutrinária dentro do cristianismo católico, de tal maneira que a coisa foi crescendo até chegar aos nossos dias da maneira que nós conhecemos. Uma verdadeira adoração dedicada, uma verdadeira veneração, uma verdadeira adoração, uma doação de honra a um ser humano, como se estivesse dando a Deus. É o que nós temos visto, infelizmente, ao redor do mundo. Né? Nós que temos amigos, parentes, pessoas a quem nós amamos profundamente, tendo esse tipo de comportamento, para nós uma tristeza, e para nós também fica o dever de orar e pregar, sempre com respeito. Quero deixar bem claro aqui que nós respeitamos profundamente nossos irmãos, irmãs, pai, mãe, pessoas a quem nós amamos profundamente, pessoas com quem nós temos imenso prazer de estar junto, de ter aquela comunhão familiar, pessoas que nós gostamos mesmo de interagir, se é nos eventos familiares, nos círculos de amizade, mas isso não deve nos impedir esse respeito, né? Essa convivência respeitosa que nós temos com eles não deve nos impedir de falar a verdade, que infelizmente a maneira como eles enxergam o cristianismo, neste ponto específico aqui, é deturpada em virtude de uma tradução mal feita ainda nos primeiros séculos, nos primeiros 4 séculos do cristianismo, ou seja, ali mais ou menos aí, em menos de 100 anos depois que o catolicismo começou a surgir diante de Constantino, né? Já infelizmente aí essa tradução é equivocada.
Mas vamos adiante no versículo 28. Ainda tem a nos dizer aqui o seguinte, que o anjo continua dizendo, bendita és tu entre as mulheres. É interessante que a palavra bendita, que é traduzida aqui como bendita, significa digna de elogios. É interessante que é digna de elogios, não dá ideia de maneira nenhuma a qualquer tipo de veneração. E é necessário deixarmos bem claro aqui que nós cremos realmente, de maneira inequívoca, a palavra de Deus nos dá base suficiente para nós afirmarmos aqui que Maria foi uma excelentíssima mulher. O Senhor não escolheria, mesmo que pela graça, uma mulher para ser aquela através de quem o seu filho Jesus viria ao mundo, se essa mulher realmente não fosse uma pessoa excelentíssima. Mas isso não faz dela mãe da divindade, as três pessoas ali da divindade. Isso não faz dela alguém a quem templos religiosos sejam erguidos, inclusive debaixo de grandes somas de dinheiro, grande esforço humano, suor, sangue, lágrimas de pessoas, que esses templos sejam dedicados ao nome dela, como nós temos visto. Então, de maneira nenhuma, nós concordamos com quem quer que seja que diminua, que desfaça, que deprecie o nome de Maria. De maneira nenhuma nós concordamos com isso, mas ao mesmo tempo também não podemos concordar com a veneração que se dá a ela, com todo esse aparato religioso em torno dela, que infelizmente ao longo dos séculos o catolicismo se aprimorou em fazer e que infelizmente chegou até os dias de hoje. Continuando aqui agora o versículo 29. Diz assim o versículo 29. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. É interessante aqui nós vemos a sabedoria dela. Ela não entende aquelas palavras num primeiro momento e qual é a atitude dela? É considerar aquilo. Né? É uma atitude de sabedoria. Apesar da pouca idade, apesar de não ser alguém que já tinha uma larga experiência de vida, ela tem a sabedoria de ouvir palavras com as quais não compreende, de ouvir palavras que ela percebe que inclusive são de grande peso, mas ela não tem uma reação imediata, leviana. Ela para e pensa a respeito daquilo. Isso tem muito a nos ensinar, meus amados irmãos. É interessante que, olha como outra coisa nos ensina aqui. O versículo 29 diz que ela viu o anjo. Mas diz que ela se turbou mesmo, foi com as palavras dele. Mostrando para nós, inclusive aqui Lucas ele deixa bem claro para nós que o que importa realmente não é uma imagem, mas a palavra. O que importa mesmo não é o que nós enxergamos com os olhos carnais, mas aquilo que nós enxergamos com os olhos espirituais, aquilo que nós enxergamos pela fé. E o versículo 30 diz, e disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A primeira coisa que Gabriel fala para ela é que aqui agora, diante dessa, enquanto ela está considerando essa saudação, para ela não ter medo. E diante disso diz, olha, você achou graça diante de Deus. É interessante que essa palavra achaste, que logo depois vem da palavra graça, ela vem do grego, ela é uma palavra grega que é assim, heurisko, que significa achar sem procurar. A ideia é mais ou menos esta. É de alguém que está andando na rua, que não tem intenção nenhuma, não está procurando dinheiro, por exemplo, ou que não está procurando um determinado objeto que esteja ali, mas que por acaso, mas que por uma
questão mesmo de coincidência, ela acaba encontrando aquilo. É isso que significa essa palavra heurístico. É alguém que não está procurando, mas encontra. Essa palavra vem da mesma raiz da palavra eureka, que é uma palavra muito comum que chegou aos nossos dias como eureka. Que quem falou isso e tornou essa palavra muito conhecida foi Arquimedes de Siracusa, que viveu ali em torno do ano 287, 212 anos antes de Cristo. Ele recebeu do rei da época, não sei dizer aqui o nome desse rei, mas ele teria recebido desse rei a seguinte incumbência, de que ele descobrisse qual era a massa que tinha, ou seja, o peso, a densidade que a coroa desse rei tinha, porque ele queria fazer algumas melhorias na coroa, mas não queria que o ourives roubasse algum pedacinho ali da coroa, do ouro ali da coroa. Ele não queria ser roubado pelo ourives. Então ele recorre a Arquimedes para dizer: olha, Arquimedes, resolva esse problema aí. E Arquimedes tenta de todo jeito. Ele, com peso não adiantaria, porque se tirasse pouca coisa ali, não tinha inclusive ali uma grande quantidade de conhecimento preciso sobre peso e tudo mais. Então, ele já quase desistindo de solucionar o problema, mas sem saber como dizer ao rei, ele resolve tomar um banho. E quando ele entra na banheira, ele percebe que quando ele entrou na banheira para tomar banho, o nível da água subiu. Aí ele diz: eureka. Aí a lenda diz que ele sai correndo na rua, gritando: eureka, eureka, eureka. Isso não vem ao caso, se ele realmente saiu na rua gritando ou não, mas ele não estava mais procurando uma solução. Ele não estava mais pensando no assunto. A ideia dele era simplesmente tomar banho, mas porque o volume do seu volume corporal, ao entrar em um recipiente com água, fez com que o nível de água subisse. Ali, mesmo sem querer, ele encontrou a solução para o problema do rei. Ou seja, bastaria ele pegar a coroa do rei, mergulhar em um pequeno recipiente com água, marcar onde o nível da água estava e para onde o nível da água foi a partir do momento em que a coroa foi ali mergulhada, e depois entregar a coroa para o ourives. O ourives, na hora de devolver a coroa para o rei, teria de devolver com o mesmo peso, com a mesma densidade, para que o rei soubesse que não havia sido roubado. Então, é a mesma palavra aqui. Heurístico, que significa encontrar mesmo sem estar procurando. Então é isso que se diz aqui sobre o fato de Maria achar graça diante de Deus. Ela não estava procurando graça diante de Deus. A graça chegou a ela mesmo sem ela ter procurado. É interessante. Nós vemos aqui que ela achou graça, né? Achou graça diante do Senhor. Glória a Deus por isso. O versículo 31 diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. No nome de Jesus nós confiamos. É em Jesus que nós depositamos nossa confiança. Foi Jesus que morreu em nosso lugar. Foi Jesus que nos comprou. É este nome precioso que nós amamos. É Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça como a graça do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai. O Senhor tem muito a nos ensinar com este nome. É claro que nós não temos como falar tudo aqui, mas é uma palavra que significa o Senhor salva. Muitos linguistas dizem que, inclusive, o seu equivalente, ou os seus equivalentes no hebraico são Josué e Josias, duas palavras que vêm da mesma raiz, Yehoshua ou Yehoshua, de acordo com como alguns querem nos dizer. Todos esses são detalhes acerca deste nome, mas
o Senhor salva. O que nos importa, o que inclusive deve ter provocado no coração de Maria ali mais um elemento para ela considerar em seu coração, é justamente esse nome. Jesus. Significa o Senhor salva. É o Senhor nos salvando, é o Senhor que é o nosso Salvador, é o Senhor que nos resgata quando nós não merecemos ser resgatados, é o Senhor que nos procura e a quem nós achamos mesmo quando nós não estamos procurando. Porque é o Senhor que se coloca diante de nós, né? Esse nome maravilhoso que nos transforma, que transforma homens vis, que transforma homens que impõem medo na sociedade, que trazem prejuízo para a sociedade, que trazem desonra para suas famílias. E esses homens, quando encontram com Jesus, se tornam pessoas transformadas, pessoas que acrescentam, que somam na sociedade, que somam nas suas famílias, pessoas que tinham uma vida sem regras, uma vida que estava caminhando a passos largos para a destruição. Então a sociedade agora de boca aberta olha para esses mesmos homens, para essas mesmas mulheres e os encontra transformados. Porque Jesus, este nome maravilhoso que transforma, este Deus maravilhoso que transforma. Os versículos 32 e 33 nós vamos ler juntos. Dizem assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esses dois versículos mostram, dizendo que Jesus será grande, também que ele será chamado Filho do Altíssimo. E terceira informação, que o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Sobre o fato de Jesus ser dito que sobre Jesus aqui que ele seria grande, basta apenas dizermos que a história é contada entre antes e depois de Cristo. Basta apenas nós vermos que Jesus escolhe ali 12 apóstolos, pessoas que não são reis, que não são príncipes, que não são pessoas milionárias, e entrega a esses homens a incumbência de levar a sua mensagem ao mundo todo, e eis que o mundo todo fala de Jesus. É o nome mais proeminente de toda a história. Então, qualquer coisa que nós falarmos acerca do que significa ele será grande, é o que se chama hoje em dia de chover no molhado, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor é todo poderoso. E aqui continua dizendo que ele será chamado Filho do Altíssimo. Nós não encontramos isso sendo descrito a mais ninguém. Nós não encontramos essa designação para nenhuma outra pessoa. Jesus é o único, é o unigênito Filho de Deus, né? Ele é aquele que nos dá a possibilidade de também sermos chamados filhos de Deus, pelo fato de que ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus também diz que o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Nós encontramos em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, para vermos um pouquinho sobre o que significa esse dar o trono de Davi, seu pai. Então, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim: aqui o Senhor falando para Davi, dizendo assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então nós encontramos aqui o Senhor prometendo para Davi que o trono dele seria firmado para sempre. E
nós sabemos que ao longo da história de Israel houve a invasão babilônica e a linhagem, os reis ali que foram se sucedendo, os líderes que foram se sucedendo não eram necessariamente da linhagem de Davi. Mas olha o que nós encontramos para dar essa certeza do cumprimento dessa profecia que foi feita para Davi na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus que cumpre essa profecia. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Mateus capítulo 1, versos do 1 ao 17. Diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe e a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então nós vemos aqui a genealogia aqui de Abraão até José. Nós encontramos uma outra genealogia, agora voltando para o próprio livro de Lucas, só que dessa vez no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Então vamos para Lucas, capítulo 3, do 23 ao 38, diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. E Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Jonai, e Jonai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmodã, e Elmodã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serug, e Serug de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Metusalém,
e Metusalém de Enoque, Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Então nós vemos aqui as duas genealogias, uma se referindo à família de Maria, a genealogia de Maria, e a outra à família de José, a genealogia de José. Então, tanto por parte, e isso se referindo à linhagem terrena, claro, por parte de mãe, quanto por parte de pai, e pai terreno, novamente deixando bem claro, Jesus, ele é legítimo herdeiro do trono de Davi. E todas aquelas promessas de um reino eterno, de um reino próspero, de um povo de Israel que seria e que será soberano sobre toda a Canaã, sobre toda a terra prometida, e não aquela pequena faixa de terra que nós vemos ali hoje no Estado moderno de Israel, tudo aquilo será cumprido. E a promessa que é feita a Davi de que será um reino eterno, cujo rei eterno senta no trono de Israel e se torna ele o centro de todas as nações, ainda será cumprido em Cristo Jesus. É isso que nós encontramos aqui nesta palavra que o anjo Gabriel ele fala para Maria quando diz: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E é interessante que ao chamar Davi pai de Jesus, na realidade, isso aqui não é a palavra pai ao pé da letra, né? A palavra pai, nos costumes da época, podia significar tanto o progenitor, o genitor ali, o pai, tanto sanguíneo quanto ali, no caso de José especificamente, sobre Davi até ali como uma adoção, alguém que era ali próximo, quando também o seu ascendente mais distante, no caso aqui, falando de Jesus para Davi aí, em torno de 1000 anos de distância. Usa a palavra pai. E depois o próprio Jesus, falando para os fariseus, ele diz: olha, como se vocês dizem que o Messias, e dizem bem que o Messias é filho de Davi, como é, pois, que o próprio Davi chama o Messias de Senhor? Quer dizer, aqui mostra como o Messias, ou seja, Jesus, como filho de Davi, no que se refere à descendência, mas mostra também que esse Messias, ele é Senhor sobre Davi, é ele que senta para sempre no reino de Davi, seu pai. E o texto, versículo 33 diz: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui falando ainda do que eu já falei. Então nós encontramos essa diferença de genealogia entre a genealogia de José, que é da tribo de Judá, e Maria também da tribo de Judá, mas ali nos filhos de Salomão. Então, nos filhos de Davi, melhor dizendo. Então, na genealogia de Maria vai de Davi para Salomão e assim sucessivamente até chegar em Maria. E na genealogia de José vai de Natã, também filho de Davi, sucessivamente até chegar em José. Então, Jesus ele tem o direito ao trono de Davi por causa de uma linhagem dupla, tanto a partir de Davi e Salomão, quanto a partir de Davi e Natã. Né? Então, versículo 34, vamos lá, diz assim: e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ora, a resposta de Maria, ela é diferente da resposta que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 1, no versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18, Zacarias responde ao mesmo anjo da seguinte maneira: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. É interessante que o anjo Gabriel, ele considera essa resposta de Zacarias como errada, pecaminosa, e, portanto, inclusive, Zacarias, ele paga por isso, ele fica mudo durante todo o período
do fim do seu trabalho ali como sacerdote em Jerusalém e também todo o período da gestação de João o Batista, e só depois do nascimento de João é que ele volta a falar. Mas Maria faz uma entrega aqui uma resposta para o anjo, para o mesmo anjo Gabriel, mais ou menos parecida, mas ele não considera essa resposta como pecaminosa, porque, na verdade, Zacarias ele duvida da promessa. Já Maria não, a pergunta dela é pelo fato dela não entender, porque ela leva em consideração que ela é virgem. Diz assim, como é que eu vou ficar, como é que eu vou ficar grávida ainda hoje? A ideia aqui é uma ideia de pergunta sobre o fato de que aquele milagre ocorreria imediatamente. Como é que eu vou ficar ainda nesta noite? A ideia seria mais ou menos essa. Como é que eu vou ficar ainda nesta noite grávida se eu ainda sou virgem, se eu ainda não conheço o varão? Né? A pergunta dela é essa por uma questão de curiosidade, por uma questão de querer entender como é que o Senhor vai proceder e não duvidando que o Senhor faria isso. Então, em virtude, ela leva em consideração a sua virgindade e não levando em consideração dúvida. Essa é a ideia aqui. Né? E aí vem a resposta. O versículo 35 diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a profecia aqui é que sobre ela desceria o Espírito Santo e a virtude de Deus, e o santo, ou seja, o Filho, né, que dela nasceria, será chamado Filho de Deus. Nós encontramos na resposta do anjo, nós encontramos aí as três pessoas da Trindade: a descida do Espírito Santo, o Altíssimo, a sombra do Altíssimo, aqui diz aqui, ó, a virtude do Altíssimo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o Filho seria gerado. Nós encontramos aí as três pessoas da Trindade aí no trabalho para a vinda de Deus, Deus em carne, com a intenção de nos salvar. É o que nós encontramos aí nesse trecho da palavra do Senhor, que é uma maravilha. Nós vemos aí a Trindade. Pois bem, irmãos, tem algumas coisas que eu gostaria de trazer. É claro que nós não temos a pretensão aqui de esmiuçar todos os detalhes nesse trecho, mas algo nos chama bastante atenção e precisa servir de lição para nós. Nós vimos aqui o que cada um desses versículos quer dizer, nós encontramos aqui, inclusive, um remédio para nós conseguirmos entender a diferença entre o respeito que é devido a Maria e o exagero que é dado a ela em virtude do catolicismo, um exagero, inclusive, que é heresia mesmo, é uma ofensa contra Deus. E como é que nós encontramos isso? Qual é a solução para isso? Em primeiro lugar, a severidade e a responsabilidade de todo aquele, de toda aquela que tem o desejo de transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. A pregação é algo extremamente importante. Inclusive, se for o caso de que ela vai ficar gravada, ou seja, ou por escrito ou digitalmente, como eu estou fazendo aqui agora, é necessário que haja muita responsabilidade e que sejamos o máximo possível, dentro de todas as nossas forças, sermos fiéis ao que está escrito, não acrescentarmos nada. Não, a palavra de Deus ela tem uma interpretação única. Ela é escrita em bom linguajar. Foi escrita numa língua original, neste caso aqui específico, uma língua chamada o grego koiné, né? E que tem todas as regras gramaticais de uma língua, né? E foi traduzida para a nossa língua, o português, que também tem todas as regras gramaticais. Então não tem uma questão de que interpretação A, interpretação B. Existem textos nas Escrituras que são realmente de difícil entendimento, mas existem outros que são claros como esse. Então fica para nós essa lição. E para nós, que lição é essa que fica? Fica para nós a lição de que existe uma grande responsabilidade na transmissão da palavra. Fica para nós o grande respeito, inclusive, por homens, por mulheres
que ao longo dos séculos se aprofundaram às minúcias dos idiomas originais para trazerem para nós uma tradução fidedigna, não traduções chulas, que mais trazem uma interpretação pessoal do que uma tradução real do que está escrito. A dificuldade de traduzir palavras, trechos inteiros, livros inteiros de uma língua antiga para línguas modernas como as que nós falamos hoje é uma tarefa grandiosíssima. Então nós louvamos a Deus por esses homens que ao longo dos séculos têm feito isso. No nosso caso aqui nós temos na língua portuguesa nós temos João Ferreira de Almeida, né? Nós conhecemos a história, por exemplo, de Martinho Lutero no seu esforço para traduzir para o alemão. Existem traduções famosíssimas no mundo todo, talvez a mais famosa seja a King James, para a língua inglesa, até em virtude do fato de que a língua inglesa é uma língua universal hoje em dia. Mas ficam essas e outras lições. Outra lição que fica para nós e que nós devemos levar em consideração é que quando a palavra de Deus fala conosco, a única atitude que nós devemos ter é: como é que eu devo agir para obedecer, para viver, para atuar segundo o que eu estou ouvindo? Qual que deve ser a minha atitude em relação a tornar prático na minha vida isso que o Senhor está falando comigo? Essa é a grande diferença entre a resposta que Zacarias dá para o anjo Gabriel e a resposta que Maria dá para o mesmo anjo Gabriel. Um duvida e a outra procura solução prática para que nela seja feita a vontade de Deus. O que nós encontramos também de grande ensinamento aqui nesse trecho é como é que se manifesta a graça de Deus sobre nós. Esse verbo aqui, o verbo cuja palavra aqui é heurisco, que significa achar mesmo sem estar procurando, que é atribuído aqui, mostra o quanto a graça de Deus ela é maravilhosa ao chegar em nossos corações. Porque não é o caso aqui só de Maria, é de qualquer pessoa. O natural do ser humano é buscar seus próprios prazeres. O natural do ser humano é buscar suas próprias convicções. É se agarrar a seus próprios pensamentos. É se agarrar aos seus próprios achismos. Ao que acha que é verdade, ao que recebeu dos seus pais, ao que recebeu de seus antepassados, às verdades que acha que são verdade só porque ouviu como verdade desde criança, e não dá lugar à graça, e não abre os ouvidos, não abre o coração para aquilo que realmente está escrito, por exemplo. Né? Nós encontramos aqui, pelo contrário, é a graça de Deus fazendo com que nós deixemos de lado aquilo que nos é natural, ou seja, seguir as próprias convicções, seguir a própria vontade, seguir a própria inclinação natural humana e passar a acreditar naquilo que não parece lógico, mas tem toda a lógica. O que é que não parece lógico? Não parece lógico que nós precisemos da graça de Deus para sermos salvos. Porque a lógica humana é que se nós nos esforçarmos, que se nós não matarmos ninguém, que se nós não roubarmos, que se nós formos bons filhos, bons pais, que se nós formos pessoas que contribuem para o bem da sociedade, então Deus vai achar que nós somos bonzinhos, vai passar a mão pela nossa cabeça e vai dizer: vai filho, pode entrar aqui no meu céu. Não, não é assim. Apesar de que a lógica humana queira que seja assim, não é assim. A graça veio porque sem a graça nós não enxergaríamos. Jesus veio ao mundo, esta promessa que é feita aqui para Maria, de que o filho dela se chamaria Jesus, significando o Senhor salva, é porque sem Jesus
nós não somos nada. Sem Cristo, nós não conseguimos nada. Sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não há salvação, não há remissão de pecados, não há transformação de vidas. Se fosse possível que você, que eu, que qualquer um de nós conseguisse ser salvo porque é bonzinho, por que Jesus viria? Por que Jesus viria para este mundo se fosse possível que nós, com nossos próprios esforços, conseguíssemos um lugarzinho no céu? Conseguíssemos um lugarzinho de salvação? Para que Jesus viria? Se Jesus veio e veio para morrer em nosso lugar, se ele já veio sabendo que morreria por acusação dos judeus e execução dentro ali do Império Romano, se ele já veio com essa certeza, com essa convicção, se ele já veio para morrer em nosso lugar, significa que ele sabe. Ele soube desde toda a eternidade que sem esse sacrifício perfeito dele mesmo, nós não seríamos nada. Pelo contrário, nosso destino eterno seria o inferno. O inferno. Então, você é pecador, miserável, assim como todas as pessoas são, nós todos somos pecadores. O que nos diferencia, muitas vezes, é o fato de que alguns se reconhecem como tal, se arrependem dos seus pecados e se entregam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se rendem aos pés de Cristo. Outros preferem confiar na sua própria bondade. E o apelo que nós fazemos aqui é: não confie na sua própria bondade. Confie em Jesus Cristo, este nome precioso, o nosso Salvador. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta mensagem, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente cada uma que, ouvindo esta palavra, fortalece a sua fé em Ti, ou que adquire fé em Ti, pela Tua graça salvadora. Fortalece a Tua igreja, fortalece Teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.